Onde você quer estar daqui 5 anos? Muitas pessoas vão ter dificuldade para responder aonde vão estar, porque ligaram o automático e estão vivendo naquele modo, sabe? Deixa a vida me levar. Eu vou vivendo o dia de hoje. Reformados pela mente de Cristo, eu sou o Roger, estamos aqui com mais um vídeo para crescermos em graça e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Eu quero compartilhar um texto com você incrível, um texto que eu acho sensacional, que está em Eclesiastes capítulo 2, verso 14. A parte A do versículo diz assim: os sábios podem ver para onde estão indo, mas os tolos andam na escuridão. Eu quero te lembrar que o contexto do livro de Eclesiastes, para muitos, é um livro enigmático. As pessoas acham estranho a maneira como Salomão coloca a vida ali nas suas palavras, mas é que esse livro ele está debaixo de uma ótica. Qual é essa ótica? O que acontece embaixo do sol. Ele está tratando da vida humana, da vida em sua humanidade. Então ele contempla até de maneira um tanto quanto pessimista ou depressiva a vida em várias partes ali, gerando um certo desconforto para o leitor, mas a visão de um rei com uma certa idade, olhando para a vida debaixo do sol e falando de uma vida vivida apenas com a sua humanidade, sem a contemplação da espiritualidade, sem a direção do Todo-Poderoso. Então essa análise de Eclesiastes, da vida humana, do que acontece embaixo do sol, ela tem essa ótica e ela está debaixo dessa visão. Então é bom entendermos a visão e o contexto que o autor escreve ali o que a gente está lendo. E esse texto chama atenção porque ele diz assim, que os sábios podem ver para onde estão indo. Gente, nós vivemos num tempo em que a ansiedade é algo mencionado todo dia em qualquer podcast, em qualquer entrevista, aonde você vai, você tromba em assuntos que estão relacionados a esse problema significativo da nossa geração, que é a ansiedade, esse pensamento acelerado, o TDAH e tantas outras coisas que envolvem a compulsão e essa necessidade de querer as coisas para ontem. Não há nada mais angustiante, eu posso dizer, do que você estar perdido, não saber para onde está indo, de não saber aonde vai chegar, de viver uma vida sem propósito e sem direção, de não ter clareza da onde estar indo. E isso é realmente muito desconfortável. E Salomão, ele diz que o sábio pode ver para onde está indo. Eu quero usar um exemplo aqui muito prático, mas que você vai entender. Sabe quando você acorda de noite para ir para o banheiro ou para tomar uma água na cozinha e não quer acender a luz para atrapalhar ninguém? Por mais que você conheça a casa, você sai apalpando ali pelas paredes. Você não sai andando com total confiança. Existe uma insegurança, uma ansiedade. E se deixaram algo no chão? E se mudou uma peça de lugar? E se eu bater o dedinho no canto da porta ou da mesa? Enfim, você não anda com total firmeza, com total convicção. Existe uma insegurança, uma ansiedade, porque você não vê com clareza. Você até conhece o caminho, mas não existe uma clareza de visão, não existe uma luz. E aí eu me lembro de um trecho no Salmo 119, 105, que diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Salomão começa dizendo que os sábios podem ver para onde estão indo. A ideia de ver para onde está indo, a ideia de ter clareza para onde eu vou, traz uma paz de espírito, traz uma quietude para a alma, traz um remédio para a ansiedade.
essa possibilidade de saber para onde eu estou indo, infelizmente, se nós pegarmos uma folha e sairmos pesquisando no centro de qualquer cidade, perguntando para as pessoas onde você quer estar o ano que vem, onde você quer estar daqui 5 anos, muitas pessoas vão ter dificuldade para responder aonde vão estar, porque ligaram o automático e estão vivendo naquele modo, sabe, deixa a vida me levar, eu vou vivendo o dia de hoje. E a ideia de viver um dia após o outro, porque basta cada dia o seu próprio mal, ela está relacionada a não viver ansioso por conta do amanhã. Mas não tem nada a ver com a ideia de não se planejar para o futuro, ter propósito, saber para onde eu estou indo. Então Salomão diz que o sábio, ele tem essa visão, essa clareza de saber para onde vai. Então, como eu faço para ser sábio? Aí é incrível, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. A sabedoria nasce num coração que entende que existe um Deus soberano, criador de todas as coisas, o juiz sobre toda a terra, um governador poderoso. A sabedoria brota de um coração que compreendeu, que necessita e que depende da ação graciosa e soberana de um Deus criador, de um coração que depende e que se rende. Eu quero te convidar nesse vídeo a abandonar de vez o orgulho, a soberba, a autossuficiência, a ideia de achar que você sozinho pode. Nós não podemos. Dependemos de um Deus soberano e todo-poderoso. Não tem nada a ver com cultura, não tem nada a ver com etnia, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com condição social, com conhecimento acadêmico. Tem a ver com uma fé que é racional, porque está carregada de evidências de que o nosso Deus é soberano, existe, governa e está atento a tudo que acontece e tem o controle de todas as coisas. Então, seja sábio, tenha esse coração temeroso, entregue tua vida a Cristo hoje. A sabedoria começa na atitude humana de entender que todo esse universo complexo como é, e que eu, um ser humano dotado de sabedoria, também complexo como sou, não posso ser obra do acaso. Não sou. Eu sou a imagem e semelhança de um Deus todo-poderoso, mas fui contaminado pelo pecado. E quando eu entendo isso, pela ação do Espírito Santo, eu me quebranto, me arrependo e volto para os braços do meu Pai, nessa condição de filho, nessa filiação poderosa, e descanso em Deus, que é o meu Pai que me guarda, que zela pela minha vida como filho. Meu convite para você é: seja sábio. A sabedoria nasce no temor do Senhor, e temer ao Senhor é viver uma vida responsável, considerando a palavra, a Bíblia Sagrada, como manual de instrução. É não viver aleatoriamente, é não viver do jeito que eu acho que deve ser vivido, é prestar conta e aprender e buscar na palavra de Deus todos os dias, como um manual diário para a sua vida, o que o Espírito Santo quer mostrar para você na Bíblia, para o seu dia hoje, para o seu dia ser mais santo, para você ser mais expressivo como um cristão na sua comunidade, na sua família, no seu trabalho. Como que vai ser o seu dia hoje, direcionado pelo Espírito e pautado pela palavra? A sabedoria nasce nesse coração que aprende a temer a Deus. Tema ao Senhor, tenha um coração que depende do Senhor, tenha um coração que se quebranta diante de Deus diariamente, porque esse coração sábio, temente ao Senhor, ele é carregado de uma paz que o mundo não pode dar. Essa paz que a clareza da onde eu estou indo e para onde eu vou chegar, ela pode me dar. Olha o que diz a continuidade do versículo: mas os tolos andam na escuridão. Quer dizer, os tolos andam na ansiedade, na inquietação, na insegurança, na tormenta, na dor, nas trevas, e não há tolice maior do que viver sem Cristo. A máxima da sabedoria
é quando eu me rendo, me quebrando à soberania, ao poder do Senhor Jesus, que deu a sua vida em meu lugar e que me convida: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não existe cansaço maior do que viver procurando, do que viver tentando acertar, do que viver tentando achar um caminho. Isso cansa o físico, faz perder energia, cansa a alma, enfraquece o espírito. Você que está me ouvindo, talvez seja essa pessoa que está tentando acertar há um tempão, pula de galho em galho. Um ano você está aqui, o outro ano você está ali, você não acerta, não se estrutura, não cria raiz. Está cheio de indecisões por conta do amanhã, está com o coração temeroso porque o tempo está passando e você ainda não acertou. Então eu quero te convidar a vir a Cristo. É um convite dele para todos nós. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não existe alívio maior do que quando alguém pega na tua mão e te mostra um caminho. Ah, que alívio grandioso quando você está perdido. Já aconteceu com você, eu já ouvi essa história com alguém. Você está perdido, está em um lugar escuro, se perdeu, não sabe para onde está indo. Ou então montou um negócio e está perdidaço no meio desse negócio, não sabe o que fazer, começou a se endividar e alguém pega na tua mão e diz: eu sei o que você precisa fazer, eu sei qual é o caminho para você sair daqui, para você se dar bem, para você se acertar, para funcionar melhor. Isso traz uma paz. E o Senhor Jesus faz isso através da sua palavra, pelo Espírito. Ele enviou o Consolador que nos ensina, que nos dirige, que nos motiva, que nos consola, que nos mostra a luz, que é Cristo, porque o Espírito nos conduz a Cristo. E para encerrar, Salomão ainda diz no final do versículo: porém eu sei que o mesmo que acontece com os sábios, acontece também com os tolos. Parece um pouco confuso, né? Mas lembra do início? Ele está falando da vida aqui, debaixo do sol, na vida na terra. Ele está querendo dizer que o fato de termos sabedoria, de termos um coração temente a Deus, não faz com que estejamos imunes a problemas na terra, a adversidades, a tempestades e as circunstâncias ruins. Mas o sábio, aquele que entregou sua alma a Cristo, que tem clareza de visão, que tem propósito no mundo espiritual, que é selado pelo Espírito, que tem o nome escrito no livro da vida, ele sabe para onde está indo. E ele não se limita às circunstâncias daqui, porque a sua maior expectativa é o céu. É o dia em que ele entrará na glória e encontrará com o seu Salvador e reinará pela eternidade com Cristo. Essa é a grande paz do cristão. Isso é que faz o nosso coração se encher de paz e de gozo. Por isso o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate. Ele morreu em paz. Ele estava indo para uma nova etapa, a etapa da glória, de um corpo glorificado. Nós que estamos aqui, estamos sujeitos às coisas daqui, mas o sábio, aquele que tem Cristo no coração, que confessou os seus pecados, que entregou sua alma a Cristo, que confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele sabe para onde está indo. Ele tem convicção de eternidade. Ele sabe que isso daqui é um tempo, é uma fase. E ele vai desfrutar o caminho nessa fase. Vai viver com excelência aqui, glorificando a Deus, cheio do Espírito Santo, reformado pela mente de Cristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.